Dali pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Nada, meu nome é Rogério Akira. Quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês, a cada um de vocês que tem acompanhado, compartilhado muito e me dado feedback, escrevendo nos comentários, principalmente o que vocês acham, o que dá para melhorar, tá? Tudo aquilo que vocês colocam para mim é extremamente produtivo e construtivo, tá bom? Então assim, muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Bora pessoal, então hoje o assunto será a terceira lei do Decálogo de Lenin, tá? Para quem perdeu os demais, eu vou deixar o link aqui da playlist onde você acessa o primeiro e o segundo vídeo, para entender realmente a saga Lenin, controle absoluto, como nós somos dominados, como nós somos controlados e feitos de escravos, e o pior de tudo, às vezes nem percebemos, tá? Então assim, você gostou do assunto, já fica aí, dedo no like depois da vinheta. Do nada. Perfeito pessoal, então vamos lá. A terceira lei de Lenin fala: divida a população em grupos antagônicos, incite-os a discussões sobre assuntos sociais. Para você que já pescou e não é da geração mimimi, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Se inscreva, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é um antagonista, né? Vamos entender grupos antagônicos. O que é um antagonista? Pela literatura, antagonista é um personagem, grupos ou pessoas ou instituição que representa oposição contrária ao protagonista, tá? E é qualquer assunto social que o sistema quer que você discuta. Por quê? O Mercosul classifica, por exemplo, alguns itens importantes para discussão social, certo? Isso você tem, vou deixar o link abaixo. Você tem lá, por exemplo, os 10 eixos do plano estratégico social do Mercosul, por exemplo, tá? Que é erradicar a fome, garantir direitos humanos, universalização da saúde, valorização e promoção da diversidade cultural, garantir a inclusão produtiva, tá? Promover sustentabilidade, assegurar diálogo. São esses os assuntos que nós vemos sendo debatidos na televisão, na mídia em geral? Não, né? Inclusive, pessoal, para você ter uma ideia, tá? A gente tem no Brasil, você acessa no Senado Federal, vou deixar o link aqui também, tá? Da atividade legislativa. Inclusive, o comunicado da Secretaria sobre as suas atribuições e o funcionamento da Secretaria da Comissão de Assuntos Sociais, tá? Para vocês realmente compararem se o que é debatido na sociedade como algo importante e relevante, o que não é, se realmente isso faz parte dos assuntos dessa secretaria também. Como são divididos os grupos antagônicos? O que vai gerar motivo para que eles saiam se debatendo e discutindo? Primeiro vamos entender essa estratégia, dividir para conquistar. Em política e sociologia, dividir para conquistar consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente, tá? O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes e não deixa que grupos menores se juntem. Bom, basicamente, os elementos dessa técnica envolvem criar e estimular divisão entre os indivíduos com o objetivo de evitar alianças que podem desafiar soberano, tipo assim, homem contra mulher, não vai fazer aliança, entende? Hétero contra homossexual, não vai fazer aliança, né? Ou seja, como será que é feita essas divisões? Fomentar a inimizade e desconfiança entre governantes locais, incentivar gastos sem sentido algum, que reduzam a capacidade de gastos políticos e militares, certo? Historicamente, essa estratégia foi utilizada de muitas maneiras diferentes pelos impérios que buscam expandir seus territórios. Perfeito? Ou seja, como que a gente expande então? Não deixando, vamos dizer assim, os seus adversários unidos contra você. E quem não pode se unir contra o sistema? Nós, o povo, tá? Então, que tal eu criar de repente um problema social como o racismo? Vamos discutir o racismo? Todo policial branco que matar qualquer vagabundo, ladrão na rua, se ele for negro, é racismo estrutural. Que tal essa? Será que gera polêmica? Né? Ou de repente colocar uma pessoa que nem parece negro, mas só porque ele se identifica, já que hoje você pode se identificar com o que você quiser. O que vocês acham dessa? Ou melhor ainda,
né? O que que vocês acham da gente dar um dia de folga, fazer um feriado nacional para reparar todo um problema histórico, hein? Será que isso fomenta a rivalidade? Ou melhor ainda, que tal a gente criar a briga entre o homem e a mulher, né? Ou seja, dar empoderamento feminino. Você não precisa de homem, certo? Outra, você pode fazer quantos filhos que você quiser e abortar. Não preciso te ensinar a usar contraceptivos ou de repente qualquer outro meio que evite você de engravidar e tenha que passar por tipos de operação, não. Feira, o que vocês acham desse tipo de assunto? Será que é isso que acontece? Ou melhor ainda, que tal a gente colocar, como eu falei lá no começo, o hétero contra o homossexual, né? Eu faço uma matéria falando que o HIV afeta mais os homossexuais e eu da mídia homossexual falo que o hétero é mais afetado pelo HIV. O que vocês acham? Tá? Ou melhor ainda, vamos criar a diversidade geral. Cada um se identifica como quer. O homem, se ele quer, assim, o óbvio é errado, igual a língua, né? Não existe mais o certo e errado. Existe o preconceito linguístico. Você pode falar do jeito que você quiser. A culpa é do outro se ele não entendeu que você não sabe o português correto. Entende? Eu não sou perfeito, eu erro, mas assim, ao invés da gente educar a população, né, ter gasto com isso, vamos falar que a culpa é do outro, já que ela não aprendeu a ler e escrever. O que vocês acham, né? Ou melhor ainda, tem muitas pessoas incapacitadas por diversos problemas físicos. Ao invés da gente melhorar a estrutura social para atender elas, né, as condições para atender, vamos falar que quem não atende é culpado e está oprimindo essa pessoa, né? Ou seja, eu não posso sorrir perto de um banguelo porque senão eu estou sendo opressor. O que vocês acham disso? Gordofobia. Vamos criar esse termo. Né? Ou seja, ao invés da gente educar uma melhor alimentação, atividade física, consciência, reeducação alimentar, não. A culpa é do outro se ele achar eu gordo demais. Eu sou gordo, mas assim, ninguém precisa falar pra mim que eu sou gordo, ninguém precisa lembrar que eu sou gordo, e se alguém tocar no termo de gordo, eu tô sendo oprimido. O que vocês acham dessa? Gente, agora vamos para verdade, né? Por que as pessoas separadas é muito mais interessante para o sistema, para os governos? Por isso que eu falo, não sou de direita, não sou de esquerda, pessoal. É o governo, o sistema contra o povo. Tá? Então assim, acordem. E eu vou mostrar para vocês, como sempre esse canal é feito para mostrar, principalmente em valores, como essas narrativas são criadas. Tá? Todo esse tipo de situação criada, ele afeta o que nas pessoas, principalmente? O psicológico, tá? E assim, quanto mais psicologicamente as pessoas são afetadas, porque elas não podem sofrer, né? Mais algumas indústrias específicas ganham, como as mídias, né? A mídia tradicional ganha, tá? Então, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, a venda na indústria farmacêutica cresceu 13%, isso em 2016, tá? E o faturamento dela na época foi de 85 bilhões. Medicamentos que geraram mais receitas foram analgésicos e antidepressivos. E aí a gente tem hoje o que é assim extremamente visível, uma geração Nutella extremamente mimimi, sofrida, que alcança uma fragilidade tão grande que não consegue superar, né, as próprias realidades, porque o mundo fantasiou para ela que aquilo que ela acreditava era verdade. Então assim, os antidepressivos são o caminho, quando não é o caminho, a gente tem um índice de suicídio infelizmente alto, tá? Então assim, é uma pena, certo? Outro ponto, né, parada LGBT de 2019 movimentou 403 milhões em São Paulo, diz a prefeitura. Ou seja, o maior evento social do país é uma parada gay. Para quem quiser se aprofundar na questão da feminização do homem, vou deixar aqui o card também dos meus vídeos, a feminização do homem parte 1, parte 2, inclusive onde eu peço ajuda do grupo LGBT para impedir que as ações que são feitas com as crianças na sua formação cerebral, para que elas não cresçam com uma percepção errada de si próprio. Outro ponto,
acabei não comentando, né, quando você coloca lá a questão da religiosidade versus outras religiões, né? Uma marcha para Jesus juntou 100 mil fiéis, junta 100 mil fiéis por ano. Na verdade, junta mais, porque teve a questão da pandemia. Esse foi realizado num drive-in, mas em média era 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Porque assim, eu não estou falando mal, gente, de Jesus, eu não estou falando mal das escrituras sagradas, eu estou falando a verdade sobre como a religião é usada contra você, tá? Só para se ter uma ideia, o mercado de produtos religiosos cristãos, em sua maioria voltados para evangélicos, movimenta 12 bilhões de reais por ano. 12 bilhões, tá? Outro ponto, tá? O mercado black, né? Ou seja, o afromercado, não sei nem qual é o termo que eu usaria, tá? Mas a população negra, ela movimenta 1,7 trilhões de reais por ano, tá? Ou seja, será que é um público bom de eu falar para eles que eles são a minoria e eles têm que comprar só produtos de negro, entrar em grupo de negro, saber lutar contra a repressão branca? Será que vale a pena manter esse tipo de disputa? Agora, aonde leva esse tipo de discussão? Esses são assuntos que não são relevantes, tá? Tanto não são relevantes que em plena fraudemia, só para se ter uma ideia, tá? O Supremo Tribunal Federal, né, ou seja, ele absolveu Fernando Collor de Mello por todas as acusações que ele teve. Ou seja, ferrou com o Brasil, né, tipo assim, roubaram pra caramba, mas assim, não tem provas. Então, tô lendo o que tá escrito aqui, ele foi absolvido, percebe? E assim, poucas pessoas viram ou ficaram sabendo. Claro que os ministros do STF que julgaram Collor relatam até ameaças de morte. Para você ver, cara bonzinho, né? E é assim que o país caminha, tá? Outro ponto, por que eles não chamam nos programas de televisão mendigo, né? Leva lá um mendigo no programa da Ana Maria Braga, para mostrar como faz um prato que ela não come há muitos anos, há muito tempo. Por que não é feito isso? Não dá audiência, né? Ou seja, as pessoas não querem ver a parte ruim e verdadeira da vida, não, porque a gente tem que ser mergulhado em situações alegres, felizes e que todo mundo ama todo mundo, certo? Só para se ter uma ideia, gente, assunto importante realmente como a fome, que mata de longe muito mais do que fraudemia, tá? A ONU fala o seguinte: seriam necessários 239 bilhões de euros por ano para acabar com a fome até 2030. Aí o que acontece? Eu fiz essa conta aqui, certo, para vocês, o que daria em torno de uma média de 290 bilhões por ano. Ou seja, nos próximos 10 anos, certo, a gente precisaria de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Em 10 anos para acabar com a pobreza, né? Para acabar com a fome. Gente, de verdade, dá para os caras acabar com isso em menos de 1 hora. E eu vou provar para vocês que dá para acabar em menos de 1 hora, tá? Só para se ter uma ideia, aqui o valor de dólar, tá, que eu passei para vocês, vou colocar aqui na tela a data de conversão de hoje, então ele pode variar esse número, certo? Agora, eu peguei aqui na Blog Rico a lista dos 10 homens mais ricos do planeta. Nós temos em uma média mais de 2 mil pessoas bilionárias pelo planeta, tá? Mas eu nem precisaria usar todas, usando só as 10 primeiras, certo? Somariam, para vocês terem uma ideia, a soma de todas as fortunas chega a 8 trilhões de dólares. 8 trilhões. Gente, se eu usar 1/4, se cada um desses 10 membros desse 1/4 de todo o dinheiro que eles têm, acabaria com a fome. E sobraria dinheiro para fazer a manutenção dela pelos 10 anos que demoraria para juntar o dinheiro para tirar as pessoas da fome. Tipo assim, é triste pra caramba, meu. Não dá nem pra fazer piada e ser irônico com essa situação, porque assim, chega a ser humilhante saber isso.
O tio Elon Musk virou um trilionário, abrindo mão de tudo para criar e fundar aí Marte, que a gente sabe que não vai ser fora do planeta Terra, né? Ou seja, eles vão pegar um pedaço, falar que é Marte, levar os bocó que acreditam que vão para Marte, entendeu? Para viver fora de uma estrutura de sociedade diferente, porque para ir para lá você vai ter que abrir mão dos direitos que a ONU estabelece para o melhor convívio no nosso planeta. Então, assim, tudo aquilo que a gente considera absurdo vai ser muito normal, talvez, nesses lugares. E assim, então, pensa comigo, existe interesse? Gente, imagina se, ao invés desses grupos todos que eu falei, dessem as mãos e fossem lá falar: vamos dividir e vamos realmente ajudar os pobres. Vamos realmente acabar. Vamos realmente educar as pessoas para que elas não caiam mais na pobreza, para que elas não precisem fazer um aborto, para que elas, de verdade, mantenham a boa postura e convívio entre as pessoas, independente das suas escolhas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu coloquei aqui os valores, tá? Para você, a motivação deles e os valores, tá? Parada gay, 403 milhões. A religião, 12 bilhões. Os fármacos, 85 bilhões. A fome gera um lucro para eles, por isso que entrou aqui, de 290 bilhões. E só o mercado para negros, que é engraçado, né? Falar não é mercado negro, tá? É o mercado para os negros, certo? O comércio, o meio comercial para os negros movimenta 1 trilhão e 700 bilhões, o que daria um total de 2 trilhões 87 bilhões e 403 milhões. Gente, olha quanto se tem e não se faz, tá? Então, assim, pessoal, é triste, infelizmente, essa informação, mas se as pessoas acordassem pro poder que o todo tem contra o sistema e contra esses governantes, que eles sim são opressores, eles não estão para te ajudar, tá? Estão para querer acabar com os valores morais e éticos, certo? São poucos aqueles que estão lá lutando pela verdade e realmente por atos democráticos, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem, muito rápido, tá? Peço que vocês assistam, que exemplifica muito bem o poder que nós temos e nós não usamos, tá bom? Onde é que eu tava com a cabeça? Voltar pro formigueiro? Pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra para passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão. Elas são pequenas. Pequenas? Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e comente o que você achou. Abraço!